Boa tarde a todos. A gente pediu essa coletiva em razão do Fundeb, da proposta que a professora Dorinha apresentou da PEC, para deixar claro que a gente não concorda. A gente considera uma proposta que fere o equilíbrio fiscal, ela não é solvente no longo prazo, e a gente vai buscar uma outra solução. Estamos abertos ao diálogo com o Parlamento, respeitamos o Parlamento, apenas que, como o governo federal, aqui falando em nome do ministro, né, do Ministério da Economia e governo federal, a proposta não está alinhada, de forma alguma, com o equilíbrio fiscal, com a solvência fiscal de longo prazo do país. Tecnicamente, também apresenta alguns erros, então ela não tem o nosso apoio e o governo federal vai buscar uma outra solução que não essa. Era esse anúncio que a gente tinha para falar. Estamos abertos a perguntas. O nome do jornalista, da instituição e a pergunta, por favor, relacionada ao tema. Ministro Matheus Rodrigues, da TV Globo. Só para a gente entender, o senhor só está falando especificamente da proposta de percentuais de complementação, ou além dessa proposta, que, salvo engano, chega a 40% no longo prazo, na proposta da professora Dorinha, há outros itens dos quais o MEC e a economia discordam? A gente está retirando. A gente conversou durante alguns meses com a professora Dorinha, na esperança que fosse construído um entendimento, e nós estamos falando da retirada no nosso apoio ao substitutivo à proposta de emenda à Constituição, número 15, de 2015. Tá? A gente tem aí pouco menos de 1 ano e meio para buscar uma solução para o problema. Estamos, como sempre, abertos ao diálogo, mas ele tem que ser baseado em responsabilidade fiscal, em solvência fiscal de longo prazo, em equilíbrio fiscal, não pode ter um efeito contracíclico, aliás, tem que ter um efeito contracíclico e não procíclico. Enfim, tem vários aspectos técnicos que apareceram sem a gente estar ciente, de uma forma que nos surpreendeu, que nós somos contra. Renata Maris, Jornal o Globo. Ministro, fica mantida Perdão, a proposta... Seu nome qual é? Renata Maris, Jornal o Globo. Fica mantida a proposta de 15%, escalonado em 5 anos, conforme foi apresentado pelo MEC, ou até essa proposta está sendo retirada, ou o MEC estuda aumentar um pouco, não chegar aos 40% da professora Dorinha, mas gostaria de saber se existe alguma margem de subir acima dos 15%. Obrigada. Olha, a gente foi ao Congresso, a gente apresentou formalmente a nossa proposta, era 15%, baseado em fatores muito objetivos, em valores que estavam respaldados, garantindo um piso para qualquer município do Brasil, que esse valor de 15% garante um recurso para qualquer município do Brasil, com rede de distribuição, critério de desempenho, está mantido, a gente não retira o que a gente disse. O que nós estamos deixando muito claro é que o que a professora Dorinha apresentou não tem o apoio do governo, em aspecto nenhum, forma alguma. O MEC foi pego, eu fui surpreendido pela proposta, por trazer critérios que são de desequilíbrio fiscal, ferem a responsabilidade fiscal, geram instabilidade para o desempenho econômico do Brasil, não tem fundamentação do ponto de vista técnico que justifique tal valor, né? Então a gente simplesmente está falando, continuamos aberto ao diálogo, o que nós apresentamos somos a favor, esperávamos que fosse alguma coisa próxima do que apresentamos e não foi. Tá? Uma outra pergunta, fique à vontade se quiser responder ou não, ministro. Luana Karen, da TV Brasil e da Voz do Brasil. O governo anunciou hoje o descontingenciamento de 8,3 bi e parte vai para a educação. O senhor já tem informação de quanto vem para o MEC e para quais áreas vão esses recursos? Vai ser publicado na segunda, a gente prefere falar. Tá? A gente já tem os valores, está tudo certo, vai ser descontingenciado, as faculdades vão receber o alívio, mas eu preferia falar aqui dessa notícia, porque essa notícia pode gerar algum ruído
é como se nós estivéssemos apoiando qualquer coisa próxima do que a professora Dorinha apresentou, e não estamos. Estamos integralmente contra toda a proposta. Ministro Paulo Saldanha, da Folha. Tudo bem? Boa tarde. Fala, Paulo. O senhor comentou que essa proposta não tem, do ponto de vista técnico, ela não se justifica os 40%. Qual que é a justificativa técnica? É baseada em quê? Que cálculo os 15%? Tem uma série de estudos que falam que o valor mínimo que você precisa para garantir uma educação, uma alfabetização, é R$ 4.500. Tem vários estudos. Esse valor a gente consegue atingir com a nossa proposta para todos os municípios do Brasil. Quando ela faz um movimento que eleva para 40%, colocando, além dos 40%, ela traz para dentro do Fundeb mais impostos, inclusive receitas esporádicas de petróleo. Então, quando entrar uma receita grande de petróleo, porque é esporádico, depende do preço do barril, o governo imediatamente tem que jogar mais recursos, então gera mais volatilidade, primeiro, nas contas públicas, e segundo, veja, a educação é uma despesa certa. A gente tem como prever que a gente vai ter que gastar com educação de crianças, porque existe uma previsão razoavelmente boa, acurada, de quantas crianças vão nascer, quantas vão ter certa idade, quantas vão precisar ir para a escola. Isso é mais ou menos palpável. A previsão do preço do petróleo é muito volátil. Quando ela introduz critérios como esse e ainda dá um exponencial de trazer 40% em vez de 15%, ela aumenta essa volatilidade, gerando mais instabilidade, inclusive, mesmo que a pessoa se acostume a ter uma escola com esse tipo de gasto, esse gasto não vai ser líquido e certo. Então, assim, tecnicamente, foi uma surpresa que a gente não está retirando o apoio. Tá? A gente estava conversando, ela era a relatora do processo, do substitutivo. Como escolhida relatora, a gente manteve o diálogo com ela durante alguns meses e agora estamos retirando completamente o apoio. Não tem o apoio do governo. Agora, como que o governo pretende atuar no Congresso em relação a esse... Enfim, como que o senhor acha que o governo pode atuar junto com a sua base para tentar modificar esse relatório e eu tenho conversado acabei hoje, eu tive uma reunião com o ministro Paulo Guedes, eu conversei com o ministro Onyx Lorenzoni, a gente vai buscar uma solução, temos tempo para isso. Infelizmente, a gente teve esse substitutivo, né? Mas vai ser provavelmente em linha com o que a gente já apresentou no Congresso. Tá? Tem que ser uma emenda constitucional, ela tem que ser aprovada e promulgada até o final do ano que vem. Então, vai ser provavelmente em linha com o que a gente está apresentando, evidentemente, dialogando com o Congresso, com o Parlamento, escutando sugestões, opiniões, mas essas sugestões e opiniões têm que ter baseadas em responsabilidade fiscal, em equilíbrio fiscal, em razoabilidade, evitar a volatilidade e não aumentar a volatilidade do fluxo previsível de receitas, né? Porque ali traz um componente que aumenta muito a instabilidade e a imprevisibilidade. Oi, ministro. Camila Turtelli, do Broadcast Estadão, tudo bem? Pois não, Camila, tudo jóia? Nessa conversa com o ministro, duas coisas. Existe, com o ministro Paulo Guedes, existe a possibilidade do Executivo enviar uma PEC própria agora e se tem já um cálculo previsto e acordado com o ministro Paulo Guedes de impacto do Fundeb nos próximos 10 anos? Lógico. Que seria possível? Qual é esse As número? duas respostas é sim. Quando a gente foi ao Congresso, a equipe de economia e a equipe aqui de educação, elas trabalham muito próximas uma da outra. A gente sempre uma parceria muito grande e, novamente, a gente agradece a equipe de economia e o Paulo Guedes pela flexibilidade, participação, parceria que a gente tem tido. Então, é evidente que, quando a gente apresentou no Congresso, os números todos estavam acordados com o Ministério da Economia, evidentemente. Tá? Então, qualquer proposta que a gente faça, ela não pode ferir o ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal, que a gente sabe qual é a consequência. Não adianta prometer vento. Tem gente que prometeu até estocar o vento. Não adianta prometer o vento. Tá?
Você tem que prometer coisas concretas, factíveis, que vão se materializar e que as pessoas vão ter previsibilidade ao longo da vida de programar a sua educação. É isso que a gente está lidando, e não com coisas que vão aumentar a volatilidade e o risco da gente ter crises e rupturas como a gente viu no passado. A proposta da professora Dorinha, infelizmente, para nossa surpresa, traz componentes de instabilidade para o cenário. O número a gente já apresentou quando foi ao Congresso, os números todos estão disponíveis na nossa apresentação no Congresso, estão mantidos, tá bom? É lógico, o impacto fiscal que a gente apresentou subindo para 15%, e não é um montante pequeno de recursos. Você sai de 10% para 15%, você está aumentando em 50% o total repassado para estados e municípios, né? Então, os números todos a gente já apresentou, e evidentemente que eles estão absorvidos dentro do cenário de responsabilidade fiscal para os próximos anos. A gente é a favor de gastar mais com educação, principalmente a fundamental. Queremos e apresentamos uma proposta factível, palpável, concreta, que garante um piso que, tecnicamente, é o recomendado para você alfabetizar uma criança, baseado em estudos de vários think tanks, de vários institutos de pesquisa, não é só de um. Então, a gente fez toda essa apresentação no Congresso, infelizmente, na época, nem teve uma reverberação tão grande na mídia, mas foi um evento importante, onde há o compromisso, sim, do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro de investir, de gastar mais recursos do pagador de imposto com a educação das crianças. Estamos dispostos, como sociedade, brasileiros, a gastar mais. Mas esse gastar mais tem que ser dentro de critérios técnicos. Não pode ser do jeito que foi proposto. Inclusive, aqui, do jeito que está escrito, é para pagar salário. Então, iria ser... representa, né? Então, pode ser tudo. Tem que ter critérios tem que ser mais travado, tem que ter critério de desempenho. Não é simplesmente do jeito que foi apresentado. Então, é possível o governo fazer um texto próprio e encaminhar um projeto próprio para o Congresso? Lógico que pode. O governo pode fazer uma proposta de PEC, o governo pode conversar com o parlamento, pode um monte de possibilidades. Quem vai fazer isso são os ministérios do Palácio. Mas já está traçada uma estratégia? A gente está conversando, a gente teve, se você pegar minha agenda, é pública, e eu tive com o ministro Onyx Lorenzoni no Palácio discutindo isso ontem, anteontem, né? Então, é começo da semana, então a gente já está falando sobre alternativas, tá? Obrigada. Thais Moura, do Correio Brasiliense. Oi, Thaís. Onde é que você está? Desculpa, Thaís. Tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber se o Ministério da Educação continua sendo favorável à renovação do Fundeb para além de 2020. E a segunda é que você mencionou que existem estudos que baseiam o posicionamento de vocês contra a PEC da deputada. Quais são esses estudos especificamente? Você falou de estudos de fintechs? Não, existem estudos... Desculpa, Thaís. Existem estudos que referendavam o valor de R$ 4.500 da nossa proposta que a gente apresentou no Congresso. Os estudos, na época, foram apresentados e isso está disponível no YouTube, inclusive, a apresentação cheia. A senhora pode ir à internet e achar os arquivos, está toda a apresentação lá. É uma apresentação longa, a gente ficou bastante tempo lá, entrando em todos os detalhes e aspectos técnicos. Tá? Então, não foi isso que eu disse, não. Falei que os estudos referendavam a nossa proposta de por que o valor. Evidentemente, se eu tivesse uma cornucópia que brotasse dinheiro, a gente poderia dar muito mais. Mas o dinheiro do orçamento não vem de uma cornucópia. Ela vem do dinheiro suado do pagador de imposto, e quando a gente cobra muito imposto, o resultado é queda de arrecadação, crise, desemprego, empresas fechando, que foi o que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Então, a gente não quer aumentar imposto nesse governo. O governo Bolsonaro é contra aumentar imposto, é isso que eu vou repetir 20 vezes que for necessário. Somos contra aumentar já a carga tributária pesada que a gente vive. Dado que a gente não quer aumentar a carga tributária, então a gente precisa gastar melhor nosso dinheiro. A nossa proposta de subir para 15% não previa aumento na carga tributária, e a gente conseguiria realocar
dentro do orçamento já existente, o aumento que a gente propunha para o Fundeb. A nossa proposta está de pé, então, evidentemente, que a gente é a favor de renovar. Tá? Poxa vida, obrigado, gente. Dessa vez não teve nenhuma pergunta malvada. Vocês estão ficando bonzinhos comigo. Ó, ô Saldanha, não abusa, não. Na última vez você me deu uma cotovelada na boca. Não, mas aqui, né? Aquela capa lá, daquela capa que você soltou lá da Folha, você me deu uma cotovelada na boca. Não faz isso comigo, a chamada tão pesada. Pô. Ok, obrigado, gente.